pelo destino, pelo acaso, por uma série de coisas, para quem é mais religioso, por questões mais místicas, acabei vindo parar aqui no Ministério da Agricultura a convite da ministra Tereza Cristina. Muita sorte de estar nos três poderes. Eu tive na administração indireta na Caixa Econômica, o Tribunal de Contas da União é do Legislativo Federal, tive no Judiciário e agora estou no Executivo Federal. O grande tema dessa secretaria é a sustentabilidade. Eu acho que esse é o tema que norteia toda a secretaria. Então, vamos dizer assim, o objetivo maior é a produção sustentável. Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Gente do céu, essa entrevista aqui tem um tempo já muito importante que eu queria fazer, mas Deus sempre sabe o que faz, ele escreve certinho, e as coisas só acontecem no momento que ele quer. E aqui do meu lado hoje, finalmente, eu tenho a honra de receber aqui o Fernando Camargo. O Fernando Camargo é o seguinte, ele é o secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura e Abastecimento. O homem é presidente do Conselho da Embrapa, enfim, um servidor público com S maiúsculo, realmente. Ele vai contar toda essa nossa história, toda essa história, essa trajetória dele agora aqui para nós. Fernando, obrigado pela sua participação aqui, pelo seu tempo, uma honra muito grande para nós recebê-lo aqui, viu? Ô, Carlão, a honra é toda minha, é um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, com o pessoal que te acompanha. Tardou, mas aconteceu, né? A gente teve alguns problemas de agenda, mas finalmente se resolveram e estamos aqui hoje. Estou à sua disposição para falar com você, com todo o pessoal que te acompanha. Ô, Fernando, aqui é o seguinte, a gente já te apresentei aí, você é presidente do Conselho da Embrapa, secretário aí do Ministério super importante. Eu sempre falo que se o agro é o que a gente sempre fala, que o agro é a coisa mais importante do Brasil, então a secretaria que você ocupa vamos dizer, por tabela, é a mais importante do Brasil também. Então é o seguinte, antes da gente falar disso tudo, tem muito trabalho que vocês estão fazendo, eu queria começar um pouquinho do começo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história aí. Eu acho que tem uma história muito legal. Eu queria que você falasse para o nosso público se você é a primeira, segunda, terceira geração ligada ao agro, você nasceu na roça. Quando é que você nasceu? Conta aí para nós. É curioso. Eu realmente nasci, de certa forma, nasci na roça. Eu nasci numa cidade do interior de Mato Grosso do Sul, chamada Nova Andradina. Uhum. Meu avô, Juca Mineiro, foi, junto com o Joaquim de Moura Andrade, que era então chamado Rei do Gado. Meu avô morava em Andradina, meu avô é mineiro do Triângulo, mas tinha propriedade ali na região de Andradina, no interior de São Paulo, e junto com Moura Andrade, o então Rei do Gado, foram para Mato Grosso, para fundar uma cidade que hoje é conhecida como Nova Andradina, uma cidade que é próxima de São Paulo. E meu avô mexia com pecuária e tinha fazenda naquela cidade, tinha em São Paulo, depois em Mato Grosso do Sul. Quer dizer, eu nasci nesse meio rural e, como você mesmo disse, pelo destino, pelo acaso, por uma série de coisas, para quem é mais religioso, por questões mais místicas, acabei vindo parar aqui no Ministério da Agricultura a convite da ministra Tereza Cristina. A minha trajetória de família, então, é toda ligada ao agro, embora eu, particularmente, não era profissionalmente ligado ao agro. Não é? A minha formação, eu fiz administração pública na Federal de Mato Grosso do Sul, depois eu fiz direito e depois fiz pós-graduações nessa área de finanças e tudo mais, e controladoria. Trabalhei durante 16 anos na Caixa Econômica Federal, lá em Campo Grande. Eu saí de Nova Andradina, fui para Campo Grande com 10 anos de idade. E aí fiz toda a minha vida em Campo Grande e depois acabei vindo para Brasília. Aí já é uma outra história, um outro capítulo dessa história aqui em Brasília. Essa história de Campo Grande, você conhece a ministra Tereza desse tempo ou é mais recente? Eu conheço a família da ministra, conheço a ministra, familiares da ministra. A ministra é de uma família muito tradicional na política e no agro lá de Mato Grosso do Sul, e a gente já se conhecia. E aí,
quando a gente se reencontrou aqui em Brasília, e aí ela me fez esse convite honroso de estar aqui no Ministério junto com ela há 3 anos, numa secretaria que foi o sonho dela, que ela queria sempre trazer o tema inovação para dentro do Ministério da Agricultura. E aí ela criou essa secretaria que você nomeou e que hoje mudou um pouco de nome, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Sustentável. E depois eu vou falar sobre isso também, o porquê da mudança do nome, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação. E isso, Carlão, era assim um sonho da ministra, porque o agro é muito inovador, como você sabe, como todos vocês sabem, e era a gente trazer esse tema aqui para dentro, tecnologia, ciência, inovação, porque é isso que fez o agro brasileiro ser forte, não é? Pois é, verdade. Aliás, sustentabilidade é a palavra de ordem aqui. A gente, dentro do agronegócio, a gente só fala disso, a gente respira isso, né? Isso é mandatório, né? Vamos dizer assim, é condição primeira para começar o jogo, né, Fernando? Exatamente, exatamente. E aí, se você me permite, então, só falar um pouco mais da minha trajetória, já que é o espírito do programa. Então, eu vim para Brasília como concursado do Tribunal de Contas da União, auditor federal de controle externo. Em 2004, eu vim para Brasília nessa posição e tive muita sorte, Carlão, de ser também convocado pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, uma honra para mim, para trabalhar no Supremo Tribunal Federal como diretor-geral daquela instituição. E depois eu retornei para o Tribunal de Contas e agora tive a outra oportunidade de vir para o Executivo nessa secretaria que me honra muito. Então, eu digo sempre que eu tive muito privilégio, eu tive muita sorte de estar nos 3 poderes. Eu tive na administração indireta na Caixa Econômica, o Tribunal de Contas da União é do Legislativo Federal, tive no Judiciário e agora estou no Executivo Federal. Quer dizer, eu tive muita sorte para conhecer o serviço público de todos os seus ângulos, nas suas múltiplas facetas. Ô, Fernando, o Roberto Rodrigues, que várias vezes já esteve aqui nesse programa, a respeito de sorte, toda vez que um entrevistado meu fala de sorte aqui, eu lembro dessa história dele, e ele falava que sorte, viu, é quando ele cita o exemplo de uma estação de trem que tem lá perto da fazenda dele, e fala assim, sorte é quando você não sabe que hora que o trem vai passar, então você pega e vai lá para a estação cedinho, fica lá na estação, e invariavelmente você tem uma sorte danada e acaba pegando o trem, né? Então, parabéns pela sua sorte, você estava sempre muito bem preparado, né? E a sorte sempre bate na porta de quem está bem preparado com você, viu, Fernando? Essa história do ministro eu não conhecia, mas é ótima. Não conhecia, mas é ótima. Eu vou guardar essa para mim. Pode guardar, que ela é ótima. Agora, muito bem. Quer dizer, de todos os 3 poderes, agora você está, nos últimos 3 anos aí, vamos falar um pouquinho desse trabalho. A ministra Tereza Cristina, dentro do nosso agronegócio, ela é uma espécie de unanimidade. Falei isso para ela numa entrevista que nós fizemos lá na Fiesp, e eu acho que, em boa medida, com certeza, esse sucesso dela na verdade, tem muito a ver com as pessoas que ela levou para o Ministério, ou seja, tem muito a ver com a equipe que ela tem lá no Ministério, você faz parte desse time. E aí eu queria começar falando um pouquinho sobre isso, quer dizer, sobre o que exatamente faz e qual é o trabalho dessa secretaria, que me parece ser tão fundamental nesses dias de hoje. Eu já andei conversando aí já com o Kleber, com algumas pessoas que são ligadas a você aí. Eu queria entender um pouquinho como é que foi começar esse trabalho e como é que vamos dizer assim, serviço é o que não deve faltar, como é que é a questão de lidar com tanta coisa para fazer e as coisas para dar resultado, geralmente elas demoram, como é que é a ansiedade, como é que controla a ansiedade disso tudo? Cara, olha, primeiro eu queria dizer em relação à ministra, assim, a capacidade que ela teve. A ministra ela é um ícone no agro,
e a capacidade que ela teve de montar um time heterogêneo, mas um time muito afinado, né? Mas isso tudo, eu acho que a gente tem que tributar a liderança dela, a capacidade que ela tem, o conhecimento, a liderança que ela tem no setor de fazer com que esse time funcione bem. Então, eu acredito muito na liderança das pessoas, na forma como ela conduz, e eu acho que os resultados a gente tem que tributar muito a essa competência dela. Em relação à secretaria, essa é uma secretaria fantástica, porque a gente costuma dizer que aqui só tem agenda positiva, e é tão bom você trabalhar com agenda positiva, né? Eu acho que tem muitos secretários aqui do Ministério que gostariam de estar nessa cadeira, e alguns brincam, justamente porque a gente só lida com aspectos positivos aqui, e isso é sempre engrandecedor, é muito gratificante. Então, eu diria para você o seguinte, que o grande tema dessa secretaria é a sustentabilidade. Eu acho que esse é o tema que norteia toda a secretaria. Então, vamos dizer assim, o objetivo maior é a produção sustentável. Como você disse no preâmbulo, produção sustentável, sustentabilidade é condição sine qua non, né, no agro brasileiro hoje. Nós temos aqui um binômio, que é que a agricultura agropecuária brasileira produz e conserva. Esse é o nosso mote. Então, nós trabalhamos justamente na sustentabilidade. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso paradigma. A partir daí, o que a gente pode fazer de inovação, de ciência, de tecnologia, para sustentar a sustentabilidade, para manter a nossa produção cada vez mais verde, cada vez mais sustentável, sequestrando e mitigando carbono, e removendo carbono da atmosfera, e levando ganho ao produtor rural brasileiro. Porque isso você faz não é por amor à causa apenas, não é porque todos nós sabemos que a gente precisa ter um planeta mais verde, um planeta com menos carbono, com menos emissão, com menos aquecimento. Mas isso também é para o produtor ganhar mais dinheiro. Isso agrega valor à produção dele. Então, o tema sustentabilidade é o grande tema da secretaria, e a inovação, a ciência, a tecnologia e a irrigação, que a irrigação hoje aqui na Esplanada, ela está em 2 ministérios. Ela está no MAPA e está no Ministério do Desenvolvimento Regional. E é importante as pessoas entenderem o que cada ministério faz. O Ministério do Desenvolvimento Regional trabalha com a irrigação pública, os perímetros públicos de irrigação. E a irrigação privada, que responde por 96%, 97% da irrigação nacional é privada, ela é tratada aqui no MAPA. E apenas 3% ou 4% da irrigação é por perímetros públicos de irrigação. Então, nós também temos esse tema da irrigação aqui, que é o que a gente explica hoje a irrigação. A irrigação, num tempo atrás, começava a ser mal vista. Hoje as pessoas entendem a irrigação de uma outra forma, porque ela é uma irrigação inteligente, ela é uma irrigação que conserva a água, ela não gasta água, ela conserva a água, porque ela é feita de forma inteligente, na questão da recarga dos aquíferos e etc. E ela também faz com que você tenha resiliência maior na sua produção. Em momentos de oscilação, em momentos de seca, a irrigação vai fazer com que você consiga manter a sua produção e, consequentemente, manter o preço. A irrigação, segundo... Eu gosto muito do Paulinelli. O Paulinelli até deu uma entrevista para o nosso programa esses dias agora. O Paulinelli fala muito, né? O agronegócio veio até aqui e é inegável o avanço que houve aí nos últimos 50 anos, né? Mas ele, como um bom empreendedor que é também, ele está falando o seguinte: agora a gente precisa... Tudo que nos trouxe até aqui só é garantia de que a gente chegou até aqui. O que vai nos levar para frente é a nossa capacidade de inovar todo dia, a nossa capacidade de fazer diferente, a nossa capacidade de fazer bem feito. E o agro brasileiro realmente surpreende a cada dia. E um dos pilares que ele fala é o pilar de irrigação, é um desses pilares. Hoje, essa semana, na verdade, teve um artigo aqui do presidente da Embrapa também, falando da oportunidade que a gente tem diante de nós de aumentar e de nos tornarmos até autossuficientes na produção de trigo. Enfim, como é que
como é que o senhor enxerga esse nosso futuro? E outro dia fiz a mesma pergunta, né? Esse nosso futuro, ele é uma ameaça ou ele é uma oportunidade gigantesca para o nosso agronegócio? Olha, Carlão, eu procuro sempre ser um realista otimista. Eu acho que a gente tem que entender os problemas, né, que a gente passa, mas o otimismo, eu acho que ele é uma profissão de fé. Até porque, como já disse alguém, acho que foi o Nobel James Tubin, o otimismo, se ele não ajuda muito, o pessimismo atrapalha demais. Então, até por coerência, seremos, então, otimistas. Mas, veja, você me dá uma oportunidade de falar da Embrapa, a empresa que eu tenho orgulho de, há 3 anos, ser o presidente do Conselho de Administração, uma empresa que dispensa apresentações, uma empresa que orgulha todo o servidor público brasileiro pelo que ela fez, pelo que ela faz e pelo que ainda ela vai fazer muito pela agropecuária brasileira. Não sei se os nossos espectadores sabem, mas o Brasil, na década de 70, era importador líquido de alimentos. A gente importava alimentos da Rússia, por exemplo. Nós importávamos carne congelada da Rússia. Nós importávamos feijão do México. Importávamos arroz. Trigo continuamos a importar, e depois a gente pode falar mais de trigo. Enfim, o Brasil importava a cesta básica, o arroz com feijão e carne e salada era importado. A comida do brasileiro, tipicamente, nós não éramos capazes de produzir. Então, você veja, isso nós estamos falando dos últimos 50 anos. E aí, de repente, você vem com um grande projeto de tropicalização de cultivares, ou seja, você fazer com que a soja, por exemplo, que era produzida somente em clima frio, e no sul do Brasil, você vem a Embrapa com seus pesquisadores, com muita tecnologia, com muita ciência, com muito estudo, com muita determinação, começa a fazer o que a gente chama de tropicalização, fazer com que esses cultivares que só eram possíveis ser produzidos no sul do Brasil, em áreas mais frias, nós fomos trazendo aqui para o Cerrado, para essa região do meio-oeste brasileiro, do nosso centro-oeste. E, ao mesmo tempo, nós fomos corrigindo os solos dessas regiões, dessa nossa região, que eram pobres demais. Então, com muita técnica, com muita ciência, nós fomos corrigindo esse solo. Então, corrigiu-se o solo, trouxe variedades mais adaptadas a essa região, a esse calor, a esse nível de umidade. E nós tivemos essa revolução toda que faz com que o Brasil hoje consiga exportar alimentos para mais de 800 milhões de pessoas mundo afora. Nós exportamos, Carlão, você sabe desse número, para cerca de 180 países. Então, o Brasil hoje é um player internacional, o agro brasileiro é absolutamente internacionalizado, ele está ligado em todas as cadeias de valor mundo afora, e tudo isso, então, eu retorno, graças ao empenho dos nossos pesquisadores, não só da Embrapa, mas também das nossas entidades de pesquisa estaduais, das nossas universidades, essa rede esse Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que fez com que nós saíssemos de uma condição pífia de um país continental de importador de alimentos para hoje ser essa potência agroambiental que nós somos. Então, tem muita história, tem muito trabalho, tem muita determinação dos nossos pesquisadores que fez com que nós chegássemos até aqui. Ô, Fernando, e o que vem por aí? Como é que andam as coisas em relação, por exemplo, ao 5G, em relação ao 5G, me parece que é vamos dizer, uma revolução aí dentro do agronegócio, e isso está intimamente ligado aí com vocês. Como é que anda tudo isso? Como é que é o desenho disso para frente? Exatamente. Essa agricultura do futuro ou do presente em algumas localidades já no Brasil é o que a gente chama de agricultura digital ou de precisão, ou agricultura 4.0 ou 5.0, dá-se vários tipos de nome. Mas o que é isso em essência, Carlão? É você conhecer muito o seu talhão, conhecer profundamente seu solo, conhecer como você vai fazer a sua fertilização, como você vai trabalhar esse solo, qual é a técnica que você vai utilizar, qual é o melhor cultivar, qual é a melhor irrigação e como você vai fazer gestão desse ambiente, né? Como você vai fazer gestão dessa propriedade. E aí entra o 5G, quer dizer, é levar essa digitalização que é muito
presente hoje aqui na nossa vida urbana. Se não fosse o digital, nós não poderíamos estar fazendo essa interação aqui agora, e levar isso para a propriedade rural. Então, o 5G é levar isso ao paroxismo, é levar isso ao nível máximo. É você ter condições sem quebra de conectividade, a comunicação de máquina com máquina, de pessoas com máquina, você ter possibilidade de ter baixo latência. Deixa eu explicar aqui para o nosso espectador. A baixa latência no sentido de que a comunicação de um veículo pode ser um veículo tripulado sem tripulante, ou seja, ele pode ser um caminhão ou um trator que vai realizar o seu trabalho sem a presença do ser humano e sem nenhum risco de acidentes, porque essa comunicação não vai vacilar, ela não vai ter cortes, enfim. Isso é o 5G que está chegando e vai ter um investimento grande no campo brasileiro para iluminar o campo brasileiro. Veja, o Brasil é um país continental, nós temos hoje dificuldades de ter a internet de boa qualidade em alguns lugares do Brasil. Então, o 5G vem para suprir essa necessidade. O Brasil vai ter conexão de 5G em alguns lugares via satélite, cobertura satelital, principalmente região norte do Brasil, regiões muito grandes, o satélite vai resolver isso. Em outras regiões que têm alto valor de produção, produção muito alto, intensivo, você vai ter uma conectividade via cabo, via rádio, mas de altíssima velocidade. Então, imagina no interior de São Paulo, aí com a nossa produção de cana, imagina aqui no Mato Grosso, no oeste da Bahia, aqui no Distrito Federal, com muita soja, milho, algodão, tudo isso com máquinas altamente ligadas na internet, ligadas ao Wi-Fi, enfim, conectadas. Então, esse é um futuro que se avizinha agora com o leilão do 5G, que é uma nova modalidade, né? As pessoas têm que entender o que é o 5G. O 5G é esse equipamento aqui, você podendo assistir a um filme, ou fazemos essa chamada que estamos fazendo aqui agora, e eu estou parado, mas eu poderia estar conversando com você, se o 5G já estivesse funcionando bem no Brasil, eu poderia estar num carro ou num trem, ou mesmo num avião falando com você nessa qualidade. Entendeu? Então, a gente pode estar em deslocamento que não vai perder a qualidade. Mais uma coisinha, agora eu estou falando de miudeza, a gente já falou de tanta coisa, agora eu quero falar um pouquinho de carbono, né? Essa palavrinha aqui, tem agricultor aí, está doido para ver se o crédito carbono, será que nós vamos ganhar dinheiro também com carbono? Isso também é uma ameaça, é uma oportunidade? O que vem por aí nessa área? Pois é, isso é muito importante, porque já que nosso agro é sustentável, já que o nosso agro produz e conserva, o nosso agro sequestra carbono. Isso que é importante também que o espectador entenda, que é o único setor que consegue sequestrar carbono, remover carbono da atmosfera, mitigar carbono. Porque, veja, uma indústria, vamos pegar uma siderúrgica, qualquer tipo de indústria, normalmente ela o quê? Ela emite carbono. O agro, como você faz as nossas árvores, as nossas gramíneas fazem a fotossíntese, você retira carbono da atmosfera, é uma questão científica. Enquanto outros poluem, a gente despolui. Então, consequentemente, né, imagina as nossas árvores produtivas, o nosso café, o nosso cacau, o nosso açaí, todo o sistema agroflorestal, imagina as nossas pastagens, a nossa soja, enfim, todas as nossas produções, elas têm a capacidade de sequestrar carbono. E, consequentemente, Carlão, a gente vai vender isso. Então, a gente tem que empacotar bonitinho esse produto chamado carbono, e aí a gente vai vender para quem não consegue descarbonizar, porque a natureza de uma indústria é realmente emitir carbono. Imagina uma indústria, qualquer indústria, uma indústria automotiva, uma papeleira, normalmente ela emite carbono. E o agro vem justamente para compensar a emissão desses setores que são tradicionais emissores. Então, isso é uma grande oportunidade para o agro brasileiro, que nós temos hoje muita tecnologia para demonstrar para o mundo que a nossa agricultura sequestra sim carbono. E a gente está fazendo estudos, isso é uma coisa relativamente recente. Nós estivemos lá na COP em Glasgow agora, esse foi um grande tema. Então, o carbono é um grande tema, que é um gás
de efeito estufa, como vocês sabem, que fica muitos anos na atmosfera. O metano também, o Brasil também tem condições de fazer uma pecuária com baixa emissão de metano, Carlão. O Brasil foi signatário de um acordo do metano, de redução do metano, e nós vamos conseguir cumprir a nossa meta com uma certa tranquilidade, porque nós fazemos aqui uma pecuária diferente. A gente faz aqui integração lavoura-pecuária-floresta, que você conhece, em que a gente coloca o nosso gado embaixo das nossas árvores e a gente consegue mitigar o carbono emitido pela fermentação etérica do nosso rebanho. Fernando, para a gente fechar aqui nossa conversa, nós estamos já... Na verdade, assim, a conversa que está boa demais, mas já estamos nos descontos faz tempo, viu, Fernando? Eu queria saber o seguinte, se você tivesse que, vamos dizer, fazer um balanço aí desses 3 anos aí de gestão à frente da Secretaria, quais seriam, vamos dizer assim, os pontos que você, vamos dizer assim, tem orgulho de sempre falar, olha, fizemos isso, e isso é uma herança que fica para o Brasil. O que você faria questão de dizer sobre esse tema? Olha, cara, essa é uma pergunta difícil, porque a gente fez tanta coisa, tem tanta coisa relevante. Então, selecionar é sempre correr o risco de deixar coisas importantes para trás. Mas eu creio que, já que a gente está falando de sustentabilidade, criar o novo plano de agricultura de baixa emissão de carbono, o ABC. Nós criamos uma nova modalidade, que agora é o ABC+, para os próximos 10 anos. E esse é justamente o planejamento estratégico, o roadmap do Brasil para os próximos 10 anos, conservando e produzindo. Então, acho que o meu orgulho maior é deixar o ABC, o plano ABC, como ligar, ele não está mais relegado a um departamento do Ministério. O ABC hoje é falado em todas as instâncias do Ministério, o Brasil conhece o ABC e o mundo conhece o ABC. Eu estive na Argentina em dezembro, apresentando o nosso programa lá, nós temos fóruns internacionais que a gente apresenta o ABC, que são inúmeras tecnologias descarbonizantes, como plantio direto, recuperação de pastagens degradadas. E aí, se você me permitir avançar um pouco mais, o Brasil tem 90 milhões de pastagens com algum grau de degradação. Nós temos uma meta do ABC nos próximos 10 anos de recuperar cerca de 30 milhões de pastagens. E aí é que a gente tem que fazer a expansão da nossa nova fronteira agrícola, sobre essas áreas que estão pouco utilizadas, mal utilizadas. Então, recuperando essas pastagens, nós vamos aumentar muito a nossa produção, nós podemos dobrar a nossa produção. E aí, Carlão, com uma coisa muito importante para concluir, sem ter que derrubar nenhuma árvore ilegalmente, sem ter que avançar sobre áreas protegidas. Nós não precisamos. A agricultura, a pecuária brasileira é consciente desses problemas, desses temas. E aí, recuperando pastagens degradadas, eu quero sublinhar isso, vai fazer com que a gente possa expandir a nossa área de produção sem diminuir, sem ter que fazer nenhuma ilegalidade e não cortar nenhuma árvore fora do Código Florestal. E aproveitando esse gancho que você falou das pastagens aqui, eu quero mandar um abraço para a turma lá da ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, que agora, no começo de maio, vai realizar a Expo Zebu, depois de 3 anos já, 2 anos sem Expo Zebu, vai ter lá a exposição presencial dessa vez, e esse tema é muito importante lá para o pessoal do Zebu. O pessoal do Zebu está batendo muito nessa tecla, né? E eu ando muito pelo Brasil, viu, o Fernando? Eu sempre digo que eu sou um otimista por precisão, viu? E andando pelo Brasil, a gente sabe que o Brasil vai ficar rico com certeza absoluta, porque aqui está tudo por fazer, né, Fernando? Tem muita coisa já feita, mas ainda tem muita coisa para fazer, né, Fernando? Olha, Carlão, se você me permitir ainda falar um pouquinho sobre trigo, já que é um tema importante por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, você vê, o Brasil é uma coisa espetacular, porque quando você se coloca frente a um desafio como esse, aí já vem a Embrapa mostrando que é possível, sim, cultivar trigo aqui no Cerrado. O trigo do Cerrado ele tem alta produtividade, ele tem qualidade fantástica, então o Brasil pode ser, em muito pouco tempo, autossuficiente em trigo se fizer um bom planejamento. Só para que vocês tenham uma ideia, o Brasil hoje produz 7 milhões de toneladas de trigo e importa 7 milhões.
Então, nós podemos rapidamente, aumentando a área plantada de trigo, expandindo a fronteira aqui para o centro-oeste brasileiro, o Brasil não só vai ser autossuficiente de trigo daqui a alguns anos, escreva o que eu estou dizendo, mas vai ser exportador de trigo, não é? Então, nós temos assim perspectivas fantásticas, mesmo num momento terrível como esse que a gente está passando, que é saindo de uma pandemia e agora no meio de uma guerra na Europa. Você falar de trigo, vocês que acompanham o nosso programa Fala Carlão, há poucos dias atrás eu entrevistei o Jorge Lemansky, lá da Embrapa, lá do homem do trigo, viu? Ele deu uma aula aqui no Fala Carlão sobre por que a gente vai ser autossuficiente em trigo. Vocês só têm craques aí nessa Embrapa, hein, Fernando? E olha, eu tive com ele hoje, conversando com ele, ele está aqui em Brasília, estivemos juntos de manhã. O presidente Celso Moretti, o presidente da Embrapa, fez um artigo fantástico e publicou no Estado de São Paulo hoje também. Enfim, o trigo é um assunto que nos preocupa. Nós estamos aqui discutindo o trigo o tempo todo e pode ter certeza, nós estamos vendo a oportunidade neste momento e o Brasil vai virar esse jogo. Maravilha, gente. É isso aí. Você viu só que entrevista top de linha. Era para ser 15 minutos, mas foi 30 e vale a pena sempre. O Fernando, deixa eu te falar. Querido, muito obrigado pela sua presença aqui. Agora que você veio pela primeira vez, você só me resta falar, volte sempre, viu, Fernando? Volto sim. A gente pode falar mais sobre o Plano ABC, sobre as tecnologias descarbonizantes, sobre recuperação de pastagem degradada, sobre tecnologia, sobre startups, sobre 5G. Tem muita coisa para a gente falar ainda e em outras oportunidades. Obrigado, Carlão. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E você já sabe, né, gente? Aqui no Fala Carlão, o nosso copo é sempre meio cheio. Aqui não tem essa história de copo meio vazio, não. Aqui só tem agenda positiva. Eu tive a honra de receber aqui o Fernando Camargo hoje, que é secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura e Abastecimento. Fernando, mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Obrigado, um prazer estar aqui com você. E se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. Se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like e o seu comentário e, principalmente, faça como a turma lá do Ministério, vai espalhar esse vídeo aí por todo o Brasil. Vai ou não vai, Fernando? Com certeza. Aliás, os vídeos em WhatsApp, eles são, assim, hoje em dia, uma realidade, né? Todo mundo se comunica assim. Maravilha. E para você que está na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, fui!